Esses dias eu li algo tão interessante. Conhecimento revelado não é o mesmo que conhecimento comunicado. Gente, que coisa interessante. Perceba, Deus colocou o homem no jardim e disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi? Por quê? Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. É só você ler Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Depois, o Senhor criou a mulher do homem. Então podemos concluir que isso aconteceu algum tempo depois, pois o homem já havia nomeado, visto todos os animais e pássaros no ar antes que a mulher fosse criada. Então, gente, diferente de Adão, a mulher não ouviu o mandamento diretamente da boca de Deus. Adão provavelmente foi que compartilhou com ela. Então, eles desfrutaram do jardim. Nós podemos chegar a esse entendimento por sua resposta à serpente. Você já viu o diálogo da Eva com a serpente? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Perceba aí. Então respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gênesis capítulo 3, os versículos 1 a 3. Vejamos que, quando a serpente questionou a ordem de Deus, a mulher respondeu: podemos comer, ao invés de uma resposta como Deus disse. Essa é uma resposta clássica de uma pessoa que ouviu ordens de fonte secundária. Essa não é a resposta de uma pessoa que tem o mesmo motivo e intenção do coração daquele que originou a ordem. Perceba que a resposta dela difere da resposta original do mandamento de Deus. Ela adicionou: Deus disse, não comam do fruto da árvore e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Gente, Deus nunca disse nada sobre tocar no fruto. Aqui temos outro exemplo do que acontece quando você ouve de outras pessoas o que Deus disse, ao invés de ter esse conhecimento diretamente revelado do Senhor e da sua palavra. Conhecimento revelado não é o mesmo que conhecimento comunicado. O que acontece, gente, é que quando Deus revela a sua palavra através do seu Espírito, se torna parte de nós. Isso acontece ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos na Bíblia, ou quando o Senhor Deus usa o nosso líder nos ensinando, nos admoestando, ou quando nós estamos sozinhos lendo a palavra de Deus, meditando na Bíblia. É a comunhão com o Espírito Santo de Deus, gente. Então, para o Adão, o mandamento de Deus era tão real quanto qualquer outra coisa ao seu redor. Por outro lado, quando ouvimos o mandamento de Deus, mas não é revelado a nós através do Espírito Santo, não se torna parte de nós. É simplesmente uma lei para nós. E a força do pecado, a desobediência, é a lei, 1 Coríntios 15, 56. Então foi Adão que compartilhou o conhecimento com a Eva. E é bem provável que Eva não buscou a Deus pessoalmente sobre isso. Ela simplesmente aceitou a informação de Adão sem questioná-la. A ela não foi revelado o conhecimento, mas sim o comunicado. Ouvir algo de segunda mão nos torna mais vulneráveis ao engano. Por essa razão, a serpente atacou a Eva, ao invés de Adão. O conhecimento revelado e não comunicado é a nossa maior arma de defesa contra o engano, gente. A gente vê que existem muitas pessoas acorrentadas pelo legalismo, porque elas somente ouviram o conhecimento, a instrução ou os mandamentos da Bíblia. Apenas isso. Independentemente se o conhecimento vem de seus pais, de pregadores, de vídeos, livros, ainda assim, gente, precisamos buscar conhecer o coração de Deus em relação àquilo, o que nos dará o entendimento e que nos guardará do engano. Ter a palavra, mas sem o Espírito, é prelúdio à desobediência. Nós podemos até memorizar, repetir longas passagens da Bíblia, mas podemos perder o espírito de vida inerente das Escrituras. Podemos até memorizar e repetir longas passagens da Bíblia, mas podemos perder o espírito de vida inerente nas Escrituras. Nós podemos até estar entusiasmados ao compartilharmos um novo ensinamento que ouvimos no seminário, numa conferência, no culto. Contudo, seremos incapazes de viver o que acabamos de compartilhar com tanto entusiasmo. Por que, Luciene? Porque não faz parte de nós. É conhecimento meramente comunicado e não profundamente revelado. Então carregamos as palavras, mas continuamos estáveis e incapazes de produzir a vida de Deus.
Gente, quando isso acontece, nós somos facilmente tentados a acrescentar ou tirar algo do que Deus disse. Nós podemos ser facilmente enganados, porque nos falta o entendimento do relacionamento com Deus. Que nesse dia nós queiramos mais do que receber o conhecimento comunicado. Que nós venhamos de todo o coração e amor pelo Senhor, desejar conhecimento revelado, para que em nós, de forma intrínseca, opere e flua a essência de Deus. Porque Deus revela os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, verso 14. O apóstolo João disse a um grupo de pessoas: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira, não é falsa, enganosa, elas os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. 1 João capítulo 2, versículos 26 e 27. Isso mostra, gente, como a palavra revelada de Deus nos protege do engano. Eva foi enganada e levada a desobedecer. Por quê? Porque lhe faltava o conhecimento revelado. Portanto, ela não detectou a armadilha e perversão nas palavras da serpente. Que o céu nos guarde e que você tenha esse desejo no seu coração de querer ter conhecimento revelado e não meramente comunicado. Ter um relacionamento com a Bíblia sem ter um relacionamento com o Espírito Santo nos torna religiosos.